E se tudo que a gente aprendeu sobre os mitos antigos estivesse incompleto? Nesta análise, vamos mergulhar numa teoria fascinante, a de que essas histórias não são apenas simbólicas, mas sim relatos de eventos que realmente aconteceram. Segundo a fonte que vamos explorar hoje, as guerras da humanidade desde o comecinho foram um reflexo direto das guerras travadas por esses deuses. Vamos pegar a Guerra de Troia, por exemplo. A história que todo mundo conhece fala de amor, do rapto de Helena. Mas e se a verdadeira razão for muito mais sinistra? A fonte dessa análise, que cita o antigo épico Quípria, sugere que a guerra foi, na verdade, um plano de despovoamento em massa. Isso mesmo, um plano arquitetado por Zeus para aliviar o fardo da terra. É uma ideia chocante, não é? E é exatamente aqui que a nossa fonte nos desafia a pensar de um jeito diferente. E se a gente parasse de ver esses mitos como metáforas e começasse a ler como relatórios de campo? Relatos literais de seres poderosos, não humanos, que usaram uma tecnologia avançadíssima para moldar a nossa história. É uma ideia que muda completamente o jogo. E esses deuses, eles não estavam só assistindo de camarote, não. Não, eles estavam lá, no meio da batalha. Apolo disparava o que os textos chamam de flechas de praga. Minerva descia dos céus como um meteoro brilhante. Pensa bem, seria essa uma descrição antiga de tecnologia militar avançada? Os deuses lutavam entre si com tanta ferocidade que o próprio Zeus tinha que intervir. E essa narrativa não se limita só à Grécia, viu? Lá no Egito, os deuses eram chamados de NTITR, que significa algo como guardiões ou vigilantes. O próprio nome já sugere uma função, não só um status divino. As lendas contam que eles vieram de uma terra distante, com a missão clara de construir a civilização egípcia a partir do zero. E agora, olhem só esses paralelos. O patriarca grego Urano e o hindu Jauspitar. O deus do céu sumério Anu e o egípcio Ra. A fonte argumenta que isso não é só coincidência. Será que esses panteões seriam, na verdade, facções de uma mesma família de seres extraterrestres, com papéis e hierarquias espantosamente semelhantes no mundo todo? E as armas deles? Parece pura ficção científica se a gente for ler os textos antigos. Os hindus descrevem os vimanas, que são basicamente naves voadoras. Os egípcios falam de discos alados. E tanto os gregos quanto os hindus tinham armas de raio, tem menção até ao ferro divino e a uma rede aérea para capturar inimigos no céu. Seriam essas descrições primitivas de uma tecnologia que a gente mal consegue imaginar hoje? E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Com toda essa tecnologia, por que eles não conseguiam simplesmente parar de lutar? A resposta, segundo a nossa fonte, é surpreendentemente familiar. As motivações eram as mesmas que movem os humanos: poder, sucessão e, claro, o controle dos recursos do planeta Terra. E esse padrão se repete de novo e de novo. Na Grécia, a sucessão divina é uma saga sangrenta. Urano é traído pelo filho, Cronos, que por sua vez é derrubado por Zeus. Já na Índia, os deuses mais jovens, os Adityas, travam uma guerra sem fim contra os mais velhos, os Asuras. O tema é universal: a nova geração tomando o poder da antiga à força. Vamos olhar o caso grego mais de perto. Primeiro, Urano é derrubado pelo filho Cronos. Depois, Cronos, completamente paranoico, devora os próprios filhos para se manter no poder. E, finalmente, Zeus, o único que sobreviveu, volta para travar uma guerra de 10 anos contra o próprio pai. É um ciclo que parece não ter fim, de traição e violência. E a escala dessa destruição toda era colossal. Nos textos hindus, o deus Indra, sozinho, teria destruído 99 fortalezas inimigas. 99. Dá para ter uma ideia da devastação que isso representa? Bom, depois de uma guerra cataclísmica e de um dilúvio global, os deuses sobreviventes tentaram um acordo de paz. Eles dividiram o mundo e criaram uma zona neutra, quase como uma Genebra da antiguidade. E o que tinha nessa zona? Um espaço-aporto, bem na península do Sinai, que seria a única porta de entrada e saída da Terra. E não era uma estrutura qualquer, não. Era todo um sistema de aterrissagem interplanetário. Os picos do Monte Ararat serviam de âncora. O espaço-porto do Sinai era a base central. E as pirâmides de Gizé? Segundo a fonte, elas eram faróis de navegação de altíssima tecnologia. 2 montanhas artificiais construídas para guiar as naves. E por quanto tempo eles ficaram por aqui? A fonte cita o historiador Maneto, que registrou dinastias de deuses governando o Egito por milênios antes dos primeiros faraós.
Apenas 7 desses deuses teriam reinado por mais de 12.000 anos. Quer dizer, a gente está falando de uma ocupação de longo prazo, não de uma visitinha rápida. Mas, como era de se esperar, um acordo tão frágil não podia durar para sempre. As velhas rivalidades voltaram com tudo, e a luta pelo controle do espaço-porto acabou levando a um novo conflito devastador, as chamadas Guerras das Pirâmides. E a brutalidade dessa guerra atingiu um outro nível. Escutem só este lamento de uma deusa, citado na fonte, depois que Horus foi cegado por uma arma brilhante. A guerra já não era mais só por controle, tinha virado uma guerra de extermínio. No final, o lado de Lenurta saiu vitorioso. E sabe o que eles fizeram? Entraram na Grande Pirâmide e literalmente arrancaram o seu sistema de navegação, desativando o farol e inutilizando o corredor de aterrissagem inteiro. Com os faróis de Gizé desativados, só restava o espaço-porto do Sinai ainda funcionando. O medo de que a facção rival o tomasse levou o Conselho dos Deuses a uma decisão final e terrível. A lógica foi: se a gente não pode ter, ninguém mais vai ter. Essa citação da fonte descreve o ataque. Eles usaram armas pavorosas para destruir a própria plataforma de lançamento, fazendo-a definhar. Eles destruíram o seu próprio portal para as estrelas. Um ato de autodestruição numa escala que a gente nem consegue imaginar. As consequências foram apocalípticas. A explosão no Sinai gerou uma nuvem maligna que os ventos levaram até a Suméria. Os textos descrevem uma morte invisível, uma calamidade que os humanos não podiam ver nem combater. Soa familiar? Pois é, a fonte sugere que esta é uma descrição bem precisa de envenenamento por radiação. E este é o saldo final da história. O espaço-porto, aniquilado, as cidades vizinhas que a Bíblia chama de Sodoma e Gomorra, completamente destruídas, e a grande civilização suméria, envenenada pela chuva radioativa, colapsou de uma forma súbita e até hoje inexplicável para os historiadores. Uma guerra entre deuses quase levou a humanidade junto. E assim, a fonte nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se essa história for, mesmo que em parte verdadeira, uma história sobre seres avançadíssimos que se destruíram por poder, será que a gente está fadado a repetir os mesmos erros? Será que o nosso passado esquecido é, na verdade, um aviso sobre o nosso próprio futuro?